O dia começa antes mesmo de você abrir os olhos, no instante exato em que o alarme toca, e o corpo pede apenas mais um instante de trégua na cama. É bem nessa hora que a primeira grande disputa diária se apresenta, exigindo uma escolha silenciosa entre ceder ao conforto imediato ou encarar as responsabilidades. Se você escolhe adiar o momento de levantar, uma pequena batalha silenciosa já foi perdida logo na largada. Esse hábito de negociar com o próprio dever cria uma brecha perigosa, pois a inércia não surge de grandes eventos, mas de pequenas concessões repetidas que enfraquecem a nossa determinação aos poucos. Muitas vezes acumulamos uma exaustão inexplicável, tendo a nítida impressão de que o tempo escorreu pelos dedos sem que nenhum progresso real acontecesse de fato. Ao mergulhar nas obras de Neville, compreende-se que esse esgotamento raramente nasce da escassez de horas no relógio, refletindo, na verdade, uma ausência de direção interna. Quando o foco se dispersa, a mente se assemelha a uma porta aberta onde qualquer pensamento passageiro entra, ocupa espaço e passa a ditar o ritmo das nossas atitudes sem nenhuma resistência consciente ou organizada. O cenário prático ao nosso redor tenta nos convencer o tempo todo de que as dificuldades visíveis possuem a palavra final sobre o nosso destino. As contas a pagar e os limites da rotina parecem gritar verdades inquestionáveis assim que o dia clareia. No entanto, estudando profundamente Neville, percebemos que o equívoco mais comum é tratar o reflexo do espelho como se ele fosse a causa original de tudo. O que chamamos de realidade exterior não passa da materialização de estados internos que alimentamos e aceitamos como verdadeiros no passado. Se você continua reagindo emocionalmente a cada obstáculo que a matéria apresenta, você se condena a reviver os mesmos ciclos exaustivos de limitação. A primeira grande revolução consiste em parar de brigar com os reflexos visíveis e compreender onde a verdadeira direção é estabelecida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica evidente que o mundo exterior não possui poder criativo primário, funcionando apenas como uma tela passiva. Quando você retira a autoridade das aparências, a sua consciência recupera a soberania para moldar uma nova experiência de vida. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para afirmar este compromisso. Eu assumo o comando absoluto da minha realidade. Ao aplicar esses princípios fundamentais logo nas primeiras horas do dia, você rompe o ciclo da inércia e assume com firmeza o volante da própria jornada. O futuro deixa de ser uma repetição dos velhos problemas e passa a refletir exatamente aquilo que você decide sustentar dentro de si. A mente humana atua como um mecanismo constante de filtragem que absorve tudo o que permitimos entrar no nosso campo de atenção. Se bombardeamos o nosso sistema com o excesso de informações negativas, preocupações alheias e tragédias diárias, o resultado gerado será caótico. Ao mergulhar nas obras de Neville, percebe-se que a disciplina da consciência começa na seleção rigorosa do que consumimos e abrigamos. Proteger o foco é o primeiro passo para garantir que a nossa energia criativa não seja desperdiçada com o que não acrescenta valor real. Vivenciamos uma era de estímulos desenfreados, criados intencionalmente para fragmentar a nossa concentração e nos manter em reatividade constante. Se você não erguer barreiras firmes contra essas influências, a sua mente rapidamente se transforma em um depósito de ansiedades coletivas. Estudando profundamente Neville, compreende-se que é absolutamente impossível construir um estado de paz ou de abundância sobre uma fundação mental corrompida pelo desespero externo. A clareza exige silêncio e limites bem definidos para o que passa pelas portas dos sentidos.
A verdadeira disciplina mental liberta em vez de oprimir, pois protege o espaço mais sagrado contra intromissões desnecessárias do mundo. Pense racionalmente. Quem possui maior domínio sobre a própria jornada? O indivíduo que protege sua atenção de distrações vazias ou aquele que gasta os dias reagindo a cada estímulo? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica claro que a nossa atenção atua como a moeda criativa mais preciosa que possuímos no plano físico para moldar a nossa realidade cotidiana e transformar o destino. Quando você assume o papel de porteiro vigilante da sua própria mente, o ambiente externo deixa de ditar o seu estado de ânimo. Cada pensamento que você decide acolher e entreter funciona como uma semente plantada no solo do subconsciente, germinando com precisão na rotina. Ao mergulhar nas obras de Neville, entendemos que selecionar o que entra na consciência é o pré-requisito obrigatório para alinhar a experiência externa à promessa do desejo cumprido. O filtro mental purificado impede que a escassez alheia contamine o seu projeto de vitória. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para afirmar este compromisso. Eu filtro o que entra e governo o que crio. Estabeleça limites inegociáveis para o que atravessa os seus sentidos ao longo do dia, afastando-se do barulho estéril. Com a mente protegida e seletiva, você pavimenta o caminho seguro para que a sua soberania interna se reflita de maneira plena e inquestionável em todo o mundo exterior. O dia chega ao final e o corpo físico carrega o peso natural de uma rotina exigente, clamando por repouso ou por distrações imediatas. É exatamente nesse momento de vulnerabilidade que a velha inércia tenta ditar as regras, sugerindo que você abandone seus objetivos em troca de um conforto passageiro. Estudando profundamente Neville, compreende-se que o erro mais comum da maioria das pessoas é aguardar o surgimento de uma motivação emocional mágica antes de agir a favor de sua transformação consciente. A crença de que os indivíduos realizados operam sempre sob uma euforia inesgotável não passa de uma falácia reconfortante que sabota qualquer progresso real. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica evidente que a vontade física oscila conforme o cansaço, mas o estado de consciência permanece inabalável quando sustentado pela decisão. Você não precisa sentir uma empolgação passageira para habitar o seu novo estado. Você precisa apenas assumir a premissa com convicção e recusar qualquer acordo com a apatia. Essa postura firme substitui o escapismo da autocomiseração e do cansaço pela certeza inabalável da identidade real que você decidiu encarnar. Ao mergulhar nas obras de Neville, nota-se que o poder criativo não responde ao esforço físico desesperado, mas à fidelidade silenciosa ao estado assumido. Quando a preguiça ou o desânimo tentam paralisar os seus passos, a disciplina interior atua como o eixo que mantém a sua bússola apontada firmemente para a direção correta. O conflito diário deixa de ser um campo de batalha exaustivo e passa a ser o espaço onde a sua soberania mental é testada e validada com sucesso. Estudando profundamente Neville, percebemos que habitar o fim significa agir a partir da conclusão e não em direção a ela, eliminando a ansiedade do processo. Mesmo quando o corpo pede trégua, a consciência treinada permanece habitando o espaço da vitória já consumada. O cansaço físico cede lugar à serenidade de quem sabe que a obra interna está completa. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu sustento o meu estado e governo o meu destino. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville,
A consistência de habitar o estado desejado supera qualquer limitação imposta pelas circunstâncias. Assuma o comando da atenção com firmeza, sabendo que cada escolha disciplinada consolida a nova realidade que logo se manifestará. Para blindar a consciência contra os assaltos diários da dúvida, precisamos ancorar a teoria em microhábitos práticos e inegociáveis na rotina. O primeiro deles é a eliminação imediata de pendências rápidas, a regra de resolver o que leva minutos sem acumular volumes mentais de estresse. Ao estudar profundamente Neville, compreende-se que o acúmulo de pequenas negligências no mundo exterior gera ruídos sutis que dispersam a pureza da nossa atenção interior, enfraquecendo o foco necessário para a sustentação do estado desejado. O segundo pilar consiste em manter um critério rígido de avaliação para qualquer pensamento que ouse cruzar a soleira da sua mente a cada instante. Antes de entreter uma ideia de fracasso, conflito ou escassez, questione se ela pertence à pessoa que já alcançou a realização ou à velha identidade. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica claro que dar abrigo a pensamentos contrários ao seu objetivo é o equivalente a sabotar o próprio campo com sementes impróprias e nocivas. O terceiro ponto envolve a maestria nos detalhes aparentemente insignificantes do cotidiano, como a organização do seu ambiente imediato logo ao despertar. Ao mergulhar nas obras de Neville, percebe-se que a forma como você lida com o micro reflete diretamente a sua capacidade de governar o macro. Uma mente disciplinada nos pequenos atos diários demonstra ao subconsciente que a ordem e a clareza são os princípios dominantes da sua experiência de vida, eliminando qualquer vestígios de caos. O quarto pilar exige o corte intencional dos estímulos externos que fragmentam o seu foco e alimentam a dependência de validações passageiras e fúteis. Estudando profundamente Neville, compreendemos que o mestre da imaginação valorizava profundamente os momentos de recolhimento onde o homem fecha as portas dos sentidos. Retomar o controle do próprio tempo e da própria atenção é o pré-requisito indispensável para que a semente da suposição enraize com força total e sem interferências indesejadas. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu protegi meu espaço mental e governo minha atenção. Com o terreno limpo e a atenção disciplinada através desses pilares, você transita pelas exigências do mundo com a tranquilidade de quem já habita o fim vitorioso, pavimentando o caminho seguro para a materialização da sua realidade. Muitas vezes, iniciamos um processo de transformação, com picos de euforia, mas logo esbarramos na sensação de que o chão cede sob os nossos pés. É como tentar sustentar uma estrutura sobre uma base instável, onde qualquer pausa abrupta desmorona todo o esforço anterior realizado. Ao mergulhar nas obras de Neville, compreende-se que a verdadeira consistência não se apoia em rompantes emocionais passageiros, mas na firmeza constante da disciplina interior que consolida os degraus da mente. O erro recorrente é tentar abraçar mudanças colossais do dia para a noite, esgotando a energia do sistema em metas insustentáveis e exaustivas. Estudando profundamente Neville, percebe-se que a maestria opera através da repetição suave e contínua de pequenas vitórias diárias sobre os velhos condicionamentos limitantes. Escolha uma única área crítica para ajustar com precisão, seja a qualidade do foco, a eliminação de queixas ou a serenidade, e domine-a até se tornar natural. Quando você consegue manter a constância em um único aspecto da sua rotina, o subconsciente absorve uma prova irrefutável de autoridade e controle.
Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica evidente que essas pequenas conquistas diárias fortalecem a nossa fé inabalável na eficácia da imaginação criadora. A mente cessa a resistência e passa a aceitar que a mudança de estado não é um evento isolado, mas a nossa nova forma permanente de habitar o mundo físico. Esse alinhamento contínuo faz com que o sacrifício inicial se dissolva, transformando o esforço consciente em um hábito enraizado e absolutamente indestrutível. Ao mergulhar nas obras de Neville, entendemos que o peso temporário de manter a disciplina é infinitamente menor do que o desgaste crônico de permanecer preso à inércia. As pessoas que estabilizam suas manifestações não possuem dons especiais. Elas simplesmente recusaram o acordo com a inconstância e decidiram permanecer firmes no centro de sua escolha. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu construo minha realidade com constância e firmeza. Com a consistência firmada e a atenção cravada na meta, você prepara a consciência para habitar com naturalidade absoluta a realidade da sua realização definitiva. A escada da sua evolução suportará com firmeza a grandiosidade dos seus desejos. Viver no piloto automático equivale a entregar o leme da própria embarcação às correntes invisíveis da maré social, das notícias diárias e das expectativas alheias. A grande massa desperdiça a existência inteira reagindo mecanicamente aos estímulos do ambiente, sem jamais exercer uma escolha genuína de consciência. Ao estudar profundamente Neville, compreende-se que a prática de habitar o fim é o exato mecanismo que desliga o modo automático e devolve o comando absoluto ao observador interno. Assumir o controle exige vigilância constante e pode gerar um estranhamento inicial, pois rompe com o conforto anestésico da passividade perante a vida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, percebe-se que as circunstâncias externas sopram em direções caóticas, mas é a firmeza da sua âncora interior que define o destino da viagem. Você deixa de ser a folha seca que dança conforme o vento das crises e passa a atuar como o capitão consciente da sua própria realidade. Para que essa navegação ocorra sem o desgaste desnecessário de lutar contra a própria maré a todo instante, torna-se essencial praticar a engenharia inteligente do ambiente. Se o seu propósito é sustentar a paz e a certeza da realização, você deve afastar-se conscientemente de focos crônicos de drama e ruído inútil. Ao mergulhar nas obras de Neville, fica evidente que a mente disciplinada não confia cegamente na própria resistência, mas cria um ecossistema favorável ao seu crescimento diário. Essa preparação prévia neutraliza as armadilhas previsíveis de um histórico reativo e protege o campo mental de contaminações externas desnecessárias que atrapalham o foco. Estudando profundamente Neville, compreendemos que blindar o seu espaço contra influências desalinhadas é um ato de profundo respeito à semente que você escolheu plantar na imaginação. Quando o campo de batalha interno está organizado e purificado de antemão, os desafios do cotidiano perdem completamente o poder de desestabilizar a sua paz. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu assumo o manche e governo meu ambiente. Com o ambiente moldado a favor da sua soberania e a mente ancorada no fim, você transforma a disciplina interior em uma armadura intransponível contra qualquer distração externa passageira. Haverá momentos em que, apesar de todo o empenho,
Você sentirá o impacto da velha ansiedade ou o peso temporário de algum revés material frustrante. A mente indisciplinada costuma transformar um tropeço momentâneo em uma sentença definitiva de fracasso, paralisando o indivíduo na culpa. Ao mergulhar nas obras de Neville, compreende-se que o diferencial dos vitoriosos nunca foi o de nunca vacilar, mas sim o de se recusar obstinadamente a aceitar a derrota como final. A verdadeira maestria mental se revela na velocidade com que você corrige a rota logo após perceber o desvio da atenção e do foco. Se a irritação ou o medo tentaram ditar o tom da sua tarde, utilize a disciplina para reajustar o foco imediatamente ao cair da noite. Estudando profundamente Neville, percebe-se que o passado já perdeu a substância e o futuro ainda não possui forma, restando apenas o momento presente como o único ponto dinâmico de poder criativo. A mente frágil desperdiça energia preciosa ruminando o erro, ao passo que a consciência disciplinada redireciona todo o foco para a correção imediata do rumo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica evidente que alimentar a autocrítica destrutiva serve apenas para prolongar o estado indesejado. Cada vez que você reconhece o deslize e retorna voluntariamente à suposição do desejo cumprido, você enfraquece a velha identidade e fortalece o seu poder de governo. Essa agilidade no recomeço liberta você do fardo insuportável de buscar uma perfeição humana irrealizável na matéria. Ao estudar profundamente Neville, compreendemos que a constância suave substitui a rigidez culposa, permitindo que você navegue pelos dias desafiadores com a certeza de que a sua essência criativa permanece intocada. Você deixa de olhar para trás com lamento e passa a encarar cada flutuação como um simples lembrete para reposicionar a bússola no fim. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu corrijo meu rumo e habito o presente. Com os olhos cravados no agora e a consciência habitando o objetivo consumado, você atravessa qualquer tempestade e reassume o controle absoluto do seu destino, transformando cada desvio em aprendizado. Um comportamento repetido ao longo dos anos atua como uma grossa corrente de ferro forjada pela inércia, acorrentando o ser humano à mediocridade diária. A submissão cega aos ditames da matéria consolida essas amarras que sufocam o potencial criativo ilimitado da imaginação. No entanto, ao estudar profundamente Neville, compreende-se que a disciplina consciente da consciência forja correntes de ouro, atando o seu foco de maneira definitiva ao sucesso e à paz que já pertencem ao seu novo estado. Para estilhaçar de vez as algemas da velha identidade e da escassez, exige-se um decreto interno acompanhado de uma ruptura comportamental imediata e definitiva. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville, fica claro que as decisões verdadeiras na consciência produzem reflexos instantâneos na postura mental do observador. Quando você olha para as velhas limitações e declara soberanamente que não aceita mais ser governado por elas, cada ato subsequente de disciplina desferida contra o hábito atua como um golpe preciso. Essa quebra definitiva liberta uma sensação profunda de autonomia e leveza que redefine completamente a sua relação com o mundo físico ao seu redor. Ao mergulhar nas obras de Neville, percebe-se que a liberdade de reinar soberanamente sobre a própria imaginação é a maior conquista possível nesta experiência humana. Quando você cessa a dependência das aprovações externas e governa a partir do fim, a própria matéria reorganiza-se silenciosamente para refletir a sua nova convicção inegociável. O impacto dessa transformação silenciosa transborda para o seu entorno,
tornando-se uma presença magnética e inspiradora, sem a necessidade de discursos vazios ou cobranças. Família e conhecidos notarão a sua serenidade incomum diante dos problemas, absorvendo pelo exemplo prático que a realidade exterior cede diante de quem domina o próprio interior. A vivência destemida do fim é contagiante, pois o mundo anseia por testemunhar indivíduos que abandonaram a postura de vítimas para assumir o cetro da criação. Inscreva-se agora no canal e ative as notificações para acompanhar todas as revelações sobre o poder da consciência. Deixe nos comentários a sua declaração para firmar este compromisso. Eu quebro as correntes e governo meu destino. Com o porteiro da mente vigilante, a consistência firmada e a atenção cravada no fim, você rompe todas as correntes da limitação e se coroa como o arquiteto supremo da sua própria história.